Olá, boa tarde, gente. Prazer estar aqui hoje e quero agradecer aí o convite, né, da Ana, da figura do Thalisson também, e enfim, do Pivô como um todo, e das curadoras envolvidas no projeto. É um privilégio assim, estar compondo essa conversa, podendo puxar, né, mediar e propor reflexões com essas duas pessoas. É sempre um prazer estar com o Denilson, meu amigo, meu irmão, conhecemos aí de muitos outros carnavais. e Cleiton, que eu acabei, né, de conhecer, e, enfim, de estudar o trabalho, assim, e admiro muito também todo o movimento Quelumbac. Quero também trazer, celebrar a iniciativa, né, do corpo curatorial do projeto, de trazer, de proporcionar momentos, né, de momentos como esse, sim, de profunda, que possamos ter a possibilidade de aprofundar realmente em cima de um assunto de assuntos, né, de questionamentos tão importantes e urgentes, assim, na atualidade. E o que me chama mais atenção, assim, né, no escopo, assim, do evento, no argumento curatorial, é essa possibilidade da gente aprofundar essa eterna busca do que é entender ser humano, né? Posso falar mais despacio, do que é esse ser humano, né? E essa relação, o ser humano e a humanidade como um todo, e a relação desse entorno. E, principalmente, aqui eu trago o impulso, a instigação da gente pensar que humanidade é essa de que estamos falando, né? Quem são os escolhidos, escolhidas, escolhidas a serem humanos ao longo de todas as histórias, né? Ao longo da história dessa humanidade construída. E outro ponto também, eu acho que é muito interessante que o evento traz, é essa desaprendizagem enquanto sociedade. O que realmente nós necessitamos desaprender cotidianamente, e o nosso grande desafio é trazer para a prática, né? Porque na teoria assim já entendemos o código teórico, né? Então, assim, não existe mais possibilidade de um encontro como esse não trazer um questionamento dentro dos conceitos decoloniais, contracoloniais, anticoloniais. Agora, acho que o que a gente não pode perder de vista é sempre como trazer isso para a prática e desaprender a cada dia, né? O que se formou o que conhecemos enquanto sociedade. E para essa desaprendizagem, né, é importante a gente lembrar que a necessidade de relembrar saberes longínquos, porém, ao mesmo tempo, afirmando-os no presente, né, entendendo, visualizando, constatando e afirmando que estão no presente e não num tempo longe, passado. Então, vamos dizer, esse vai e vem do tempo, ele é a prática em si mesmo, né? Ele é tentar realmente trazer todos esses pensamentos e a cosmovisão de um mundo contracolonial para a prática. Bom, e eu acho que é super importante também assim, a presença de Denilson e de Cleiton como duas figuras do tempo do agora, né, do tempo presente, assim como tantas outras, assim que, enfim, que nós acompanhamos o trabalho, conhecemos, enfim, e caminhamos juntos, né, como pessoas que possam nos ajudar, que nos ajudam na construção de vocabulários, né, desses novos vocabulários hoje em dia, a partir das suas práticas, né, e também como pessoas, né, como indivíduos que podem trazer, e acredito que a fala, né, deles vão ser mais ou menos nessa direção, podem trazer exemplos práticos de estratégias políticas onde possamos visualizar a continuidade
de continuidade coletiva de vida, né? E essa vida não é qualquer vida, né? São vidas e subjetividades e corpos, indivíduos que estão dentro de que não são subjugados ou não conjugam um modo de existência moderno-colonial, né? Então, essas estratégias, elas são fundamentais, de fato, para a gente pensar todo o escopo, enfim, proposto aqui, né, no programa de hoje. E nessa chamada, né, no argumento conceitual assim, do projeto, as perguntas centrais, né, que estão ali no site, né, que propostas pelos curadores, pelo corpo curatorial, o que isso me interessa muito trazer aqui para a conversa, né? Assim, reformulei um pouco algumas questões, mas queria convidar vocês assim para a gente, né, a partir da fala já delineada, né, da fala já que vocês vão trazer, mas para depois a gente pensar assim, em como acessar outras perspectivas da terra e do território a partir das cosmologias indígenas e experiências ligadas à diáspora africana. Quais seriam as metodologias para descentralizar o lugar do humano? E aí, mais uma vez, que humano é esse? Que humanidade estamos falando, né? Que futuro é esse, onde humanos, não humanos e mais que humanos, como está no texto, possam viver? E eu nem digo viver em harmonia, porque o conflito ele é inerente à vida, né? Isso, cada vez mais, a gente tem que trazer a importância do conflito para mudanças de paradigmas, né? Mas que eles possam coexistirem, né, com dignidade e direito à vida, principalmente. E, por fim, onde que a arte entra nessa história toda? Assim, né? Como que a gente pode trazer a arte, as práticas artísticas, o pensamento dentro desse campo, né, do que estamos aqui reunidos, aqui compartilhamos, para essas discussões. Então, eu vou para as apresentações formais, né? Bom, gente, eu não me apresentei, na verdade. Eu sou a Beatriz Lemos, enfim, trabalho com curadoria, né, há alguns anos aí. Atualmente eu sou curadora adjunta do MAM, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas há muito tempo venho trabalhando como diretora artística da plataforma Lastro, Intercâmbios Livres de Arte, que é uma plataforma que reúne pesquisas, residências, exposições, publicações, enfim. É um projeto autônomo que reúne e possibilita redes em muitos países, né, no Brasil e outros países. Então, estou aí também nessas mesmas perguntas há um bocadinho de tempo. Enfim. Cleiton Ferreira é especialista em gestão cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, cofundador da Comunidade Cultural Quilombac em 2005, onde atua como gestor de relações interinstitucionais, coordenador do Museu Território de Interesse da Cultura e da Paisagem Tecoá Jopoí. Estou lendo a biografia que estava no site. As obras de Denilson Baniwa retratam sua experiência como ser indígena hoje, mesclando referências indígenas tradicionais e contemporâneas e se apropriando de ícones ocidentais para comunicar o pensamento e a luta dos povos originários. Sua prática inclui diversos suportes e mídias, como pintura, instalações, mídias digitais e performance. Como ativista pelos direitos dos povos indígenas, desde 2015, ministra palestras, oficinas e cursos nas regiões sul e sudeste do Brasil, e também na Bahia. Baniwa frequentemente se apropria de referências culturais ocidentais para descolonizá-las em sua obra. Ele é conhecido por questionar paradigmas e abrir caminhos para que povos indígenas em territórios nacionais sejam protagonistas de suas próprias histórias. Vou passar aqui a palavra, gente. Quem que vai falar? A gente não combinou, né? Cleiton vai falar primeiro? Sim. Que B.O. Boa tarde a todas e a todos e a todes.
Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né, de poder estar passando um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no nosso território, né. Sou o Cleiton Ferreira, fofão da Quilombac, Comunidade Cultural Quilombac, que a gente vem fazendo um trabalho de arte e cultura no bairro de Perus, né, região noroeste da cidade de São Paulo. E eu vim apresentar um pouco desse desenvolvimento, né. Trago aqui a proposta do nosso museu territorial, né, um museu construído aí a partir da comunidade, pensando em possibilidades e entender um conceito de museologia para nós, né, dessa região aí da cidade. Então, venho trazer um pouco dessa experiência, que é o Museu Territorial Tequá de Opoí, e deixo aqui a fala aí do nosso grande mestre José Soró, né, que foi uma grande referência aí para nós, para as coletividades, né, periféricas aí da cidade de São Paulo, que ele falava que um outro mundo é possível e nós estamos fazendo isso. Então, saudar aqui, né, os mestres, primeiramente, para dizer que nós não estamos construindo nada, estamos dando continuidade aí na luta, né? Saudar o mestre José Soró, que foi um grande contemporâneo aí, que trouxe a luta de direitos humanos. E saudar o seu Tião, que também foi um grande lutador aí dos direitos humanos lá do nosso território. E, infelizmente, os dois fizeram a passagem no final de 2019, deixando, né, esse legado aí que estamos dando continuidade e a gente sempre traz os mais velhos aí, nossas referências, para a roda, né? Então, venho falar um pouco aí do que a gente vem desenvolvendo no nosso território, né? Somos lá da região de Perus, último bairro aí, sentido noroeste, né? Sentido a linha 7 Rubi, da região da cidade de São Paulo, que é uma região muito vulnerável, né? Uma região de ocupação de terra, desenvolvimento de ocupação, que é uma periferia extrema, né? Que o único meio de transporte mais rápido é a linha férrea. E aí a gente vem e olha aí esse território e a gente enxerga, né? Falar de periferia, muita gente vai falar e pensar nas coisas ruins que a mídia vende, né, através da televisão, liga lá toda tarde, está falando mal da periferia, dos jovens, e a gente vem aqui trazer um outro olhar, né, que é o olhar que o Milton Santos trazia, né, o olhar da possibilidade, da capacidade. Então, é o que a gente vem trabalhando no nosso território, pensando, né, nesse território de muita possibilidade e capacidade. Trago também esse lugar que é a nossa base, né? É da onde a gente mora, cresceu, viveu e vem desenvolvendo. Então, trazer isso e pensar em possibilidade e capacidade, a periferia tem muito, né? E essa capacidade que a gente vem compartilhando, né? Então, digo capacidade, que é os movimentos de moradia, de ocupação, os mutirões de enxelagem, furar poço, puxar o gato, né? Puxar energia. E a capacidade e potencialidade de uma chefa de família de cuidar de 3, 4 filhos com salário mínimo. Então, isso é muita capacidade e muita potencialidade. E isso é muito desenvolvido nesse território, né? Então, esse é o potencial que a gente desenvolve lá, né? Pode passar. Então, desse território, a gente tem a tecnologia social, que chama, né, a gente coloca como civirologia, né? O que é a civirologia? É o desenrolado do dia pela sobrevivência, né? Isso, a gente só colocou esse título, mas isso acontece desde o processo, né, de invasão de terra aí, de processo de trabalho escravo, e a gente estamos vivos, se virando e mantendo até hoje. Então,
a gente traz essa tecnologia social da civirologia, que é o quê? Se você tem, você faz. Se você não tem, você faz do mesmo jeito. Você se vira, mas não deixa de fazer. Então, isso acontece muito no nosso território. Então, é a partir dessa tecnologia social que a gente vem desenvolvendo também os nossos trabalhos. Isso. Então, esse é o nosso movimento, é o Ferve Território, né, Comunidade Cultural Quilombac, junto aí com a Agência Queixada, pensando em manter o contexto histórico do bairro ativo, né, dizendo que sim, somos periferias, né, somos bairrista, né. Antigamente, falar em periferia, muita gente tinha, né, essa questão de não, nós lá da periferia falavam, não, nós moramos na Lapa, né, nós não chegávamos até Perus porque não conseguia nem trabalho, né. Então, hoje até quem não é periferia quer ser periferia, né, porque a partir da questão de nós assumir a subjetividade do sujeito periférico e, a partir daí, pensar possibilidades de construção no lugar de moradia, isso virou uma potência, né? E aí a gente vem desenvolvendo. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, na perspectiva do sujeito periférico. Sim, somos periferia, sim, somos bairristas, somos de Peru, somos de várias quebradas aí, organizando os nossos territórios. Pode ir. Passar. Então, a Comunidade Cultural Quilombac, ela foi construída aí em 2005, né, através da junção de diversos jovens do bairro, por não ter um espaço cultural para desenvolver a arte e cultura nesse território. Infelizmente, a nossa região, que é Peru, Jaraguá e Anguera, não tem nenhuma casa de cultura. O único equipamento que tem é uma biblioteca municipal. São 2 bibliotecas municipais para uma população que chega a quase 500 mil pessoas. Então, o déficit de formação da nossa comunidade é muito grande, pensando em um processo educacional e cultura, né? Então, a gente constrói, através da nossa civirologia, a gente constrói esses espaços para diminuir essa escassez de equipamentos culturais que era para ser garantido, né, pelo poder público, mas infelizmente não é, e até hoje não está sendo, porque não tem ainda equipamentos culturais para o desenvolvimento dos nossos jovens. Então, a comunidade ela surge nessa perspectiva, trazendo, né, o nosso princípio organizativo é o tambor, trazendo o processo da nossa ancestralidade, trazendo o processo de organização, usando a arte e a cultura como forma de enfrentamento e garantia de direito. Como dizia o Preto Góes, arte pela arte nunca não. Usamos a arte como ferramenta de garantia de direito para o desenvolvimento local do nosso território. Então, essas são algumas lutas, né, trazendo aí a memória local do bairro. Pode passar. Então, aqui é a região onde a gente está alocado. A gente vê aí o desenvolvimento da cidade, né, infelizmente. A gente não vê mais a questão das áreas verdes na cidade, né? Já foi toda desmatada, e ainda mantém um resquício de mata ali na nossa região, em Parelheiros, e um resquício ali na região Sapopemba, São Mateus, que é as áreas que ainda a gente tenta proteger. Então, a gente tem aí, né, esse processo, algumas ações, né? Construção de rede, construção de leis de fomento, né, construção junto aí com o Movimento Cultural das Periferias, a Lei de Fomento à Periferia, uma luta organizada aí pelas coletividades, as ocupações artísticas e algum monte de coisa, mas falar um pouco do processo da Universidade Livre e Colaborativa. Então, como nós do conceito da civirologia, né, sabemos também o processo do gargalo das universidades. Então, foi a partir daí que, em 2011, a gente constrói uma universidade livre e colaborativa, pautado aí em pensar em uns estudos que é uma universidade aberta, onde todos possam participar e não tenha um vestibular. Então, aí, junto com o professor Euler, ele da FAO trouxe a disciplina lá para a Comunidade Cultural Quilombac, e nós, junto com o Projeto Coruja, que é um projeto de professores, desenvolvemos alguns estudos pensando no processo
do território, né? Perspectiva do território. E aí, durante 3 anos, fizemos esse estudo, né, no território, onde as pessoas participavam, moradores, movimentos sociais, e conseguimos constituir um plano de desenvolvimento sustentável local, que é o Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, que é o TICP, né, Jaraguá, Perus e Anhanguera. Esse plano ele foi composto aí e construído durante 3 anos, e a gente apresentou no Plano Diretor Estratégico de 2014, e ele foi aprovado. Então, foi 2 TICPs aprovados na cidade de São Paulo, esse da nossa região e o Paulista Luz, que pega, né, o corredor da Paulista Consolação, chegando na Luz, pensando um corredor cultural de desenvolvimento que está parado, e convido vocês a pensar possibilidades de praticar esse corredor, né? Então, o que pode passar? Então, esse é um plano do TICP, né? É um desenho do nosso território, onde pega Peru, Jaraguá e Anhanguera, pensando em possibilidade de desenvolvimento. Então, é um plano intersecretarial, educação, cultura e meio ambiente. Então, a gente pensa num processo de preservação do meio ambiente, né, que é a junção dessa área, uma estratégia quilombola também, né, que é a gente preservar esse cinturão verde contra o avanço da especulação imobiliária que está vindo aqui, essa mancha cinza que está avançando para o território. E aí a gente mapeou potencialidades, né, memórias, contextos históricos de importância para a nossa comunidade. Então, foi aí que a gente desenhou essa proposta, e aí pode passar um pouco. Então, alguns elementos, né, a delimitação do território, é uma gestão compartilhada, sociedade civil, poder público, né, tem a questão da preservação dos recursos naturais, patrimônio material e imaterial, né, o potencial educacional, são alguns elementos de um plano que foi aprovado, porém não foi executado até hoje pelo poder público, está num processo de revisão do plano diretor, estamos tentando avançar para ter esse processo de execução, que é a descentralização de orçamento e investimento direto para as periferias, né, para essa região que não tem nenhum real investido direto pelo poder público, né? Então, o recurso da subprefeitura para a cultura é 0. Se não tem casa de cultura, não tem investimento via Secretaria de Cultura. Se não fosse as coletividades se organizar através de ir atrás de editais públicos e recursos, não tinha um movimento cultural no território. Pode passar. E aí, desse processo, com um plano, né, aprovado, e aí, desde 2014, a gente tenta exercitar para mostrar a viabilidade do plano. Então, a gente desdobra o plano numa museologia territorial, né, fazendo um contexto aí contra as museologias, né, dá um salve até no Luiz aí, fazendo um contexto contra, né, a questão das museologias, né, onde estão os museus da cidade de São Paulo, né, por que não tem um museu na periferia, cadê os museus da periferia, né? E também diminuindo esse entendimento, esse distanciamento da nossa comunidade de acessar e entender o que é uma museologia, né? Porque, infelizmente, se não tem espaço cultural para fazer formação desses jovens, eles não vão ter interesse de fazer e desenvolver arte e cultura, porque não tem experiência, não tem um olhar, não tem essa vivência, né? Então, é com essa ação que a gente tenta diminuir esse distanciamento, de entender e acessar esses espaços, né? Porque, infelizmente, não é dando um dia de graça que você está dando garantia de direito. A gente tem que pensar em políticas públicas mais profundas de entendimento para as pessoas acessarem esse contexto, até mesmo de entender o que é um museu, o que é museologia, o que é patrimônio, né? Então, a gente vem trabalhando nesse processo. Então, a gente está aqui com o processo de museologia, que é pensar possibilidades, né? Então, a gente já mora dentro de um museu, e o museu tem um acervo, né? Falando em museologia, e o nosso acervo são momentos históricos do desenvolvimento do Brasil, mas narrado pelo lado da resistência, né? Então, o nosso acervo são momentos históricos desse desenvolvimento, mas quem faz essa contação não é pelo colonizador, e sim
pelos movimentos sociais que existem ainda nesses lugares e mantém ativa essa luta. Então, o que a gente fez nesse plano foi juntar lutas territoriais na nossa região. Então, a gente faz a prática através de trilhas educativas, trazendo o nosso território como um território educativo, rompendo, né, os muros da escola e falando que a escola é o território. Então, a gente vem praticando através de trilhas educativas todo um contexto e um processo histórico aí desse desenvolvimento do Brasil. Pode passar. Então, aí a gente tem esse contexto, né, de museologia tradicional, o ecomuseu, né, a gente vem estudando um pouco, não somos conhecedores dessa questão de museologia, mas a gente vem praticando e construindo o nosso conceito dessa pauta aí de patrimônio, de museu, de ecomuseu, e a gente vem fazendo essa prática aí no nosso território. Pode passar. Então, são as trilhas que a gente pratica. Pode passar. E aí a gente tem as trilhas e as nossas lutas territoriais na nossa região. Então, a gente começa com o processo de colonização do ciclo do ouro. A gente tem ali o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da cidade de São Paulo. E ali a gente tem as Tecoas Guarani, né? Guarani-Mibia, que resistem até hoje ali naquele território. Né, ali o Pico do Jaraguá é um território sagrado, né, pela pedra, né, e ali sempre foi região de locomoção dos indígenas. E aí a gente vai, né, uma das trilhas é trilha Jaraguá-Guarani, que a gente vai nas Tecoas e os indígenas, os Guarani, conta, né, esse olhar da resistência e falar um pouco do que é, né, que a gente tem vários indígenas aqui que vai contar também um pouco dessa experiência, mas o olhar de entendimento do que é a Mãe Terra, esse olhar de pensar possibilidades, e eu acho que todos temos que ouvir isso, porque a gente fortalece aí com os guardiões da floresta, entendendo o processo de preservação dessa área. Ali no Pico do Jaraguá terras remanescentes de Mata Atlântica. Então, a gente faz essa trilha onde eles contam o processo cultural deles, né? A luta aí dos Tiodários, né? E aí a gente faz a trilha. Tem, infelizmente, lá nesse território tem um casarão bandeirista, né, um casarão de 1580, onde tem uma senzala embaixo, onde escravizou primeiro os indígenas dessa época e trouxe a primeira leva de angolanos para explorar o ouro dessa região. Esse ouro foi todo lavado aí e levado para a Europa, né? E aí, a partir daí, começa para o interior paulista, né, o processo de exploração. E aí a gente faz essa trilha, vai no casarão e sobe lá no Pico do Jaraguá para entender essa dinâmica da cidade, né? E o lado que a gente tenta preservar e o lado da selva de pedra. Pode passar. E aí né, com essa entrada ao interior paulista, se constrói a linha 7 Rubi, a linha Harry, né, para escoar a mercadoria. E ali a gente tem um entroncamento em Perus, né, que é a linha Perus-Pirapora, que são trilhas de Maria Fumaça, com bitola de 60, onde a gente pode fazer o passeio de 4 quilômetros, onde tem diversas locomotivas, né, de diversos lugares do mundo, e a gente consegue fazer esse passeio nessas locomotivas históricas aí, né? Pode passar. Dessas locomotivas que foram construídas em 1910 e começam a ser... Né, era para levar romeiros para Pirapora de Bom Jesus, mas nunca chegou em Pirapora de Bom Jesus, chegou nas pedreiras de Cajamar, que essas locomotivas foram usadas para trazer a matéria-prima na construção da primeira fábrica de cimento do Brasil. Né? Então, teve muita importância essa fábrica, foi instalada na região de Perus, que aí começa o processo de construção da cidade. Então, o cimento que produziu lá verticalizou muito essa região aqui, né? Diversos empreendimentos foi construído com cimento
produzido no bairro de Perus. Até o Planalto Central teve muito do cimento de Perus, mas eu trago aqui a organização sindical que teve na fábrica de cimento, né? Alguém conhece a luta dos Queixadas? Então, aqui a gente traz o processo de resgate da luta dos Queixadas, que foi uma luta histórica, que foi a maior greve de sindicalista do Brasil, pautado na não violência ativa, inspirado em Gandhi e Martin Luther King, e a luta dos Queixadas foi apagada dos livros didáticos. Então a gente retoma isso, somos herdeiros de Queixada. Foi uma greve duradoura de 7 anos, porque se a gente tem diversas garantias de direito, foi também luta dos operários queixadas, que tem um desdobramento da formação no ABC, e hoje a gente tem um presidente operário. Então foi construção, foi desdobramento de construção e organização, né, de luta dos operários queixadas, que travaram a greve de 62 a 69. Em 64, pode passar. Em 64, estoura a ditadura militar. Um dos primeiros lugares a eles travar foi a fábrica de cimento, né? E aí, falar da ditadura militar, a gente tem uma ferida aberta ainda lá no nosso território, que é a Vala Comum de Perus, né? A Vala Comum de Perus, que foi encontrada aí na década de 90, é uma vala de 76. Era a gestão da Luísa Erondina, né? O Caco Barcelos estava fazendo a pesquisa para a escrita do livro Rota 66, e foi no cemitério, aí teve a informação, e aí ele faz essa denúncia. Era a gestão da Luísa Erondina, ela manda abrir essa vala e tira 1.049 ossadas desse mesmo buraco. Faz o processo de análise à Unicamp, a Unicamp faz um processo totalmente equivocado, faz uma mistura óssea. Até 2014, a Luísa Erondina voltar a deputada federal, formar a Comissão da Verdade, e aí a gente, junto com a Unifesp, construiu o CAAF e analisar todas essas ossadas. Foram encontrados 5 militantes políticos, tem 49 militantes políticos, onde a Comissão de Familiares faz uma reivindicação. E a gente traz essa pauta, a gente faz parte do grupo do GTP, onde faz essas análises, mas para nós o que fica evidente é o processo dessas 1.000 a mais, né? Foram encontrados 5, mas para nós a nossa pauta de discussão é a ditadura do lado da periferia, que infelizmente não é muito falado. Fala-se da ditadura, mas fala-se do pessoal que era contra o governo daquela época, mas que tinha recurso. E essa vala só foi encontrada por conta disso, porque essas pessoas que foram escondidas nessa vala eram pessoas brancas. Esses 49 que eles estão fazendo questionamento eram pessoas brancas. E essas 1.000 a mais são de pessoas do surto de meningite que o Estado tentou esconder, mas a maioria foi de jovens mortos pelo Esquadrão da Morte daquela época. Se o Estado, né, o Estado tinha aval de fazer isso, de te julgar, se te condenasse à morte, ia lá e te matava e escondia o seu corpo. Então, muito da análise foi morte de execução, tiro na cabeça, tiro na mão, tiro na nuca, e são de jovens que eram jovens pretos da periferia, que, infelizmente, a gente ainda vive uma ditadura velada, porque, infelizmente, o alvo da sociedade é o jovem preto de periferia, infelizmente. E isso é uma prova real do genocídio da juventude preta, que ainda está em curso, né? Então, por isso que a gente vem acompanhando esse processo, estamos tentando fazer um memorial lá nessa região. Já analisamos todas as ossadas, queria fazer um chamamento público, mas infelizmente não foi possível, porque já tem todo o DNA, era só cruzar com familiares que tinham pessoas desaparecidas na década de 76, mas isso não foi possível. Estamos correndo um risco de perder essas ossadas. Bolsonaro, em 2019, queria levar para Brasília, Dória queria incinerar. Hoje estamos privatizados o cemitério, não sabemos como vai ficar esse processo da vala, né? Mas estamos lá na luta de tentar desvendar e condenar essas pessoas que fizeram, né, todo esse genocídio. Pode passar.
E falando em processo de desenvolvimento sustentável local, lá na nosso território, a gente tem uma comuna da terra, né, do MST, que trabalha a questão da alimentação. Se a gente quer falar em desenvolvimento sustentável local, a gente tem que falar na nossa comida, em que, infelizmente, o Brasil é um dos países que mais taca agrotóxico na sua alimentação, né? Então, a gente faz a trilha, né, campo-cidade aí junto com o MST, pautando aí a agricultura familiar, a agroecologia, pensando em possibilidades de distribuição também dessa alimentação saudável no nosso território, né? Porque, infelizmente, a gente vai na feira e vê fruta de todas as épocas, com que terra fértil é essa, né? A gente tem que pensar, mas não é, né? Essa é a maçã envenenada que a gente anda comendo, né? Pode passar. E aí a gente tem a trilha de reapropriação e ressignificação de espaço. A gente, né, do Conselho da Civirologia, não temos equipamentos culturais pelo poder público, a gente construiu, né, através de um curso de produção cultural. Em 2016, a gente fez um mapeamento, que era para finalizar um curso com um evento. A gente muda o conceito e faz duas ocupações lá na nossa região. Então, temos duas ocupações. A ocupação Canhoba, pautada em um cineclube, em um teatro, e a ocupação Casa de Hip Hop Perus, que traz, né, a memória aí da importância do hip hop nos territórios periféricos, que foi através do hip hop que traz a subjetividade do sujeito periférico. Além disso, a gente, na biblioteca, constrói um centro de memória queixada para trazer a memória aí desses operários, desses sindicalistas, que muita gente não conhece e a gente tenta divulgar esse contexto histórico. Pode passar. Tem o Perusferia Grafite também, que a gente conta a história do bairro através do grafite. Pode passar. E aí tem uma agência que a gente construiu no nosso território, que faz a dinâmica pensando nesse processo de desenvolvimento sustentável local, que organiza as trilhas. Então, a gente demos formação para a comunidade, mapeamos casas que podem estar acolhendo pessoas, né, para receber e fazer a vivência nessa região. Então, demos cursos de hotelaria, gastronomia para a nossa comunidade, para atender esse pessoal. Já fazemos uma prática aí com as escolas, né? Então, para o pessoal do território, a gente faz essas trilhas de conhecimento gratuita para as pessoas que têm dinheiro, a gente cobra. A gente já recebeu mais de 30 países aí, né, diversas universidades de fora, para entender esse processo de desenvolvimento, entender esse processo de gerar recurso, né, porque, infelizmente, se não vem via poder público, a gente cria essa possibilidade e a gente gere tudo isso. Então, todo o dinheiro que entra no bairro fica no bairro, distribuído no bairro. Porque os bairros só são pobres porque não tem dinheiro girando dentro desses bairros, né? Então, as pessoas recebem e vêm gastar fora do bairro. A gente tem que gastar dinheiro para movimentar a economia local, né? Então, esse é um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na região. Fica o convite aí a todos que queiram fazer essas trilhas, conhecer um pouco da história. É uma imersão dentro desse contexto histórico, onde a gente vai contando um pouco da história e vivenciando nessas localidades. Possibilidade também de pensar uma nova gestão de cidade, porque, infelizmente, a gestão de cidade que a gente vivencia já está saturada, não dá mais para a população periférica pegar o transporte lotado e vir querer trabalhar aqui, porque, infelizmente, não tem trabalho aqui, tem subemprego, onde é destinado só para as pessoas da periferia. Então, a gente rompe com isso, a gente quer trabalhar e morar na mesma localidade, e um trabalho menos degradante, pautado aí na memória, no processo de desenvolvimento e trazer um pouco de troca de conhecimento para a nossa comunidade, para a nossa juventude, e pensar outra perspectiva de vida, a não ser essa do capital. Então, eu me encerro por aqui, né? Já falei demais, passo aí a bola aqui para o meu companheiro, e aí fica aberto aí para a gente trocar umas ideias e pensar possibilidades, tá bom? Obrigado, gente. Atenção. Obrigado aí,
pela apresentação. Estou aqui pensando em algumas possibilidades. Depois a gente conversa. Fá. Not kinda hiccup fire. Eu gosto dessa cena que tem um monte de gente branca ouvindo um negro e um índio falar, porque, se eu me recordo bem, alguns 5 anos atrás, essa cena não era comum no Brasil. E mesmo que seja comum hoje, em 2023, essa cena ainda é mediada por uma coisa até que meu colega falou, que quando se trata de alguns grupos, a violência, a miséria e o paupérrimo sempre antecede o debate, né? A gente vê recentemente a questão dos Yanomami e o que aparece na mídia, o que é pautada, o que é lead, o que é manchete, é Yanomami morrendo, passando fome, morrendo com fome, ou morrendo de doença, ou sendo assassinado por garimpeiros. E eu trago uma novidade para vocês: isso existe, sim, essa violência, todo esse sofrimento, mas os Yanomamis não pararam de cantar nem de dançar. Existe beleza, existe resistência, e os Yanomamis não estão muito afim de uma imagem do paupérrimo ou do violentado, porque essa imagem já está gravada nos livros escolares há séculos. Eu queria começar assim. Obrigado. Eu levantei porque eu quero olhar na cara de vocês, que sentado ali parece que é uma autoridade, eu não sei, e eu não trouxe nenhuma coisa para apresentar. E eu quero que vocês acreditem no que eu vou falar, porque é assim na minha comunidade, é assim na maioria das comunidades indígenas que eu vou. A fala, ela não é mediada por um documento ou um texto, um filme, algo que prove intelectual ou qualquer seja outro tipo de palavra, o que sai da nossa boca. As pessoas acreditam no que o outro fala, ouvem, e também tem direito a falar, e quem está falando escuta e acredita na palavra do outro. E é assim desde sempre. Eu voltei recentemente da minha comunidade, estive lá para fazer um trabalho que eu acho importante e que talvez sem eu ou sem meus colegas indígenas da famigerada arte indígena contemporânea brasileira, não fosse possível chegar até vocês, que há uma construção artística há muitos anos antes de mim e antes dos meus colegas indígenas, e que nunca chegou aqui no Sudeste, nunca saiu daquela região, que inclusive está em coleção nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, mas nunca chegou à cena aqui. E aí eu fico incomodado, às vezes, quando aparece em jornal ou em revista. Ou ontem mesmo uma jornalista me ligou e perguntou: nossa, vocês finalmente apareceram, artistas indígenas, que ótimo, estava faltando isso. E aí a Naine Terena, uma curadora indígena, amiga... Desculpa, estou falando rápido demais. E uma curadora amiga minha, a Naine, fala que nós sempre estivemos aqui, só vocês não viram. E eu estive lá, nessa região, entrevistando pessoas, colegas, amigos, familiares de um artista indígena chamado Feliciano Lana, do povo Dessano, da região do Alto Rio Negro, no noroeste amazônico, na região onde eu nasci, na fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. A gente fala de violência aqui nas grandes cidades, né? Eu moro no Rio de Janeiro, estou aqui sempre em São Paulo, a gente fala das violências aqui, e não é muito diferente lá. Lá, da mesma forma que aqui, há violência militar, há o narcotráfico,
há toda uma gama de estratégias externas ao mundo indígena que querem tanto desocupar os indígenas de lá, eliminá-los, ou transformá-los em outra coisa que não seja mais indígenas. E, para mim, foi muito emocionante estar com essa galera lá, conversando. E foi muito forte para mim ouvir a história da região onde eu nasci pela voz dos mais velhos daquela região. E, numa das conversas extra-filmagem, uma senhora Baniwa me perguntou sobre o que eu fazia e o que era isso que eu fazia no Sudeste. E eu falei, o pessoal de lá chama que é arte, chama que é artista, e que é uma coisa importante para a sociedade, é um tipo de poder social, econômico, intelectual, que é importante para a construção da sociedade não indígena. E aí, né, ela falando, mas isso é pintura, né? Isso é escultura, a gente faz isso também. Isso aqui é arte? Também é arte, eu falei para ela. Então, por que isso não gera uma produção no nível que vocês estão fazendo lá? E aí, a gente tem que falar das diferenças de entendimentos entre o que é e o que não é no mundo, em mundos distantes, né? Inclusive, naquilo que chamam de aura da obra, né, que para cá é uma coisa e para lá talvez seja outra coisa, no universo da produção artística indígena e no que é, finalmente, o objeto produzido da intelectualidade criativa, artística indígena. E aí, conversando com ela, eu lembrei da minha mãe, que minha mãe quis vir para o Rio de Janeiro para conhecer o lugar que eu estou morando, que ela nunca veio. Aliás, ela veio nos anos de 63, quando ela ainda era uma jovenzinha, para trabalhar na casa de uma patroa branca, esposa de um militar, que foi lá buscar ela para trabalhar como babá da filha dela. Mas desde então ela nunca mais voltou para o Rio de Janeiro, ela queria conhecer. E ela conversando comigo sobre o que eu estava fazendo aqui, que todo mundo queria me escutar aqui. E aí, não sei em qual momento, a gente falou sobre descolonização ou decolonização. E ela não entendeu nada, assim. E conversando com outras pessoas da comunidade sobre descolonização, decolonização, intelectualidade, produção artística, produção de arte, exposição, venda de obra, galeria, museu, e isso tudo não faz o menor sentido para aquela galera lá. Porque aquele pessoal lá tampouco está preocupado com discussões intelectuais, acadêmicas, que a gente faz aqui, e que eu sou participante disso, porque lá a preocupação é se manter vivo. A maior preocupação das pessoas é se manter vivo enquanto cultura, enquanto pessoa com sangue pulsando, coração batendo. Não há tempo lá para discutir descolonização, porque o tempo ocupado é em impedir que o garimpeiro invada a área, ou impedir que o traficante invada o território, ou impedir que as guerras militares fronteiriças sequestrem crianças. Não que eu não ache importante a gente discutir sobre descolonização no mundo atual, mas uma vez conversando com o Ailton, e ele falava que a descolonização que a gente institucionalizou aqui nos nossos lares de discussão acadêmico ou reuniões para os nossos pares, é uma coisa que os povos indígenas já fazem há muito tempo, desde quando o primeiro europeu chegou aqui. E é uma luta diária, assim, para construir resistência e vida dentro de um sistema todo em que
em que não cabe muita gente parecida com a gente, sabe? Eu estou olhando aqui e vejo, sei lá, 4 pessoas que se parecem comigo. Você vê quantas pessoas que se parecem com você aqui. A gente está discutindo entre os nossos pares, tá ligado? Eu sei o lugar que eu estou hoje dentro desse universo, ou desse microcosmos que é a arte, o que é o mundo da arte, o que é o mercado da arte. Sabe quanto a Escola Baniwa precisa o ano inteiro para sobreviver enquanto Escola Baniwa? R$60 mil. É o que uma escola indígena da minha comunidade precisa para sobreviver o ano inteiro, para educar crianças indígenas do povo Baniwa e Coripaco em português e Baniwa, utilizando todo o sistema de educação Baniwa, o calendário Baniwa. R$60 mil não é uma exposição. R$60 mil é, sei lá, comissão para artistas convidados para uma exposição. Não banca produção, não banca a autonomia de espaços, não banca uma autonomia de uma exposição. R$60 mil é o suficiente para formar 60 alunos Baniwa durante um ano inteiro, durante 12 meses. Eu estou ligado qual é o lugar que eu estou aqui. Eu sei qual é o lugar que eu estou aqui. Eu sei qual é o lugar que eu estou e qual é o lugar que meus parentes, meus parceiros indígenas estão ocupando nesse espaço. E esse lugar é fazer com que esses R$60 mil cheguem nessa escola, cheguem nessa comunidade. Isso, para a gente, é descolonização. É bancar uma escola indígena que ensina a língua Baniwa, que ensina a cultura Baniwa, que ensina o modo de ver Baniwa, que ensina o cosmos Baniwa, que ensina todo o referencial Baniwa para sobreviver, e, ao mesmo tempo, ensine português, matemática, geografia, ciências, filosofia do mundo branco, para que essa galera entenda em que universo maior eles se estão colocando. Não existe exercício maior de descolonização ou decolonização do que a nossa presença aqui, para conversar com vocês e para utilizar a nossa mão de obra para sustentar um modo de vida indígena que a gente acredita que é importante, que a gente acredita que é uma importante contribuição para o mundo inteiro. Eu estou ligado que todo mundo está preocupado com os Yanomami, com os Krenak lá em Minas Gerais, com a barragem da Vale, com os Guarani Kaiowá, com os Guarani Mbiá, com os Macuxi, com os Terena, com os Caingangue, com vários povos indígenas que sofrem no Brasil. Mas essa galera está viva ainda, apesar de tudo. O exercício diário deles é o que a gente tem que entender, chegar junto com eles e perguntar o que é descolonização para eles. O que é? É uma exposição? É publicar um livro? É um artigo? Ou é ir lá e aprender o que é um milho e como que o milho, qual o ciclo do milho, como o milho é plantado, nasce, produz o alimento? É entender qual o sentido da arte no mundo metafísico, não sei, ou é entender qual o sentido de todos os mundos que se confluem com o nosso, que são invisíveis, mas que existem e que são importantes para a gente manter a nossa integridade nesse planeta. A Escola Baniwa, que eu estou mencionando aqui, ela tem um anexo que chama Escola de Pajés, que é ensinar para os jovens Baniwa
e Rorodem e Coripaco, como fazer a mediação entre mundos, que a gente estava chamando de mundos não humanos, que também é, sei lá, ridículo colocar humanos como um centro de expansão de outros infra, intra, extra, hiper, super-humanos. Eu queria muito que um dia a gente pudesse ir numa comunidade baniwa e vocês entenderem o que é Nyampirikuri, Kovai, Amarjo, Kari. Kovai ensinou para os baniwas todo tipo de arte que existe para os baniwas: música, dança, canto, tecelagem, padronagem, desenho. Ensinou como transformar animais em figuras, em signos, em índices. E toda vez que um baniwa faz uma coisa que a gente considera como arte, ou zeka, é aprendido com Kovai e transformado num suporte, como a gente chama aqui, seja esse suporte o corpo, uma parede, uma cestaria, um liber, uma casca de árvore, ou um papel, ou uma tela, como a gente vem fazendo hoje. Só entendendo Kovai, a gente vai entender o que é o extra-humano, ou o outro humano, ou o inumano. A primeira língua que um baniwa aprende não é baniwa. A primeira língua que um baniwa aprende é ouvir o som do ambiente. São os pássaros que cantam quando amanhece, ou quando anoitece, ou quando acontece alguma coisa no meio da floresta, no meio do rio. É o som do rio, é o som da chuva. Essa é a primeira língua que o baniwa aprende. E essa língua não se perde, não se esquece. O que é descolonização para vocês? É construir novas palavras, é criar novos termos, novos verbos, novos adjetivos, novos prefixos ou sufixos, ou é aprender a ouvir o que já existe, que a gente está esquecendo todos os dias. Eu estava vendo, assistindo uma palestra de um professor da USP, falando que por ano a gente perde 6, 7 sons naturais na cidade de São Paulo. Quantos sons, quantas vozes vocês já perderam vivendo em São Paulo? O que é descolonização? O que é decolonização? Para terminar, eu sugiro que a gente aqui, incluindo eu, algum dia das nossas vidas, visite as comunidades do Jaraguá, de Palheireiros, que eu não sei falar essa palavra, ou com o colega, faça a trilha e procure palavras antigas que já existem e que a gente desaprendeu, e não pense em criar palavras novas. Porque para criar palavras novas, é preciso relembrar o que perdemos. Isso talvez seja descolonização, seja decolonização na prática. Reaprender, rever, reescutar, reencontrar. E observem as práticas dos artistas indígenas que hoje estão atuando aqui, porque há pelo menos a maior parte desses artistas sequer queriam estar nesse lugar. Estão, como diz um meme, só vim porque não podia faltar mais. Estão aqui porque há uma necessidade, seja dele, seja nossa, ou seja da própria comunidade, porque se entendeu que a arte é importante para reconstruir as nossas comunidades também.
E eu estou falando isso, antes de tudo, porque eu nem me considero artista. Quando eu saí da minha comunidade pela primeira vez, foi com 14 anos, e o meu desejo, desde sempre, foi me tornar uma liderança indígena, como eu via meus tios, meus primos, o pessoal da minha comunidade, o pessoal que ia lá com os zapatistas aprender, o pessoal que ia para a Bolívia, para a Guatemala, para o Equador, para a Colômbia, ter com os movimentos sociais e aprender o que é associativismo, o que é luta por direito, era isso que eu queria ser. Então, hoje, já que estou posto aqui enquanto artista, a minha energia ainda é de ser esse militante. E como Baniwa, tem uma palavra que chama Itahactere, que é aprender a cultura do outro o máximo que se puder para ajudar a construir ou a reconstruir a nossa própria cultura. Há um exercício diário nosso de entender a cultura de vocês. Há um exercício diário de todos os indígenas, como diz o Daniel Munduruku. Desde o primeiro momento que pisou o primeiro europeu nesse país, os índios tentaram, se esforçaram, se exercitaram para entender o modo de vida e a cultura daquele povo alheio que chegou aqui, enquanto o contrário nunca foi verdade. Então, peço que vocês, junto comigo, façam o exercício de entender a identidade, a cultura de povos indígenas do Brasil, tentar compreender mesmo o que ou se colocar no lugar, ou se transformar um pouco no outro, o que os antropólogos chamariam de alteridade. Acho que precisamos um pouco de exercício de alteridade para depois começarmos a falar sobre decolonidade. Matia Notkinda. Agradeço aí, agradecemos todos, né, as falas de Cleiton e Denilson, e acho que reverbera, pulsa muito, né, o que foi dito, assim, em termos de necessidade de agir em comunhão com a comunidade e coletividade, né. Acho que em termos de ancestralidade, em termos de cosmovisão mesmo, não se entende essas existências, né, enquanto indivíduos só, né, em único, assim, se entende realmente em coletividade. E o trabalho, enfim, apresentado, né, pelo Cleiton e também toda a fala do Denilson traz, a mim me trouxe, na verdade, a negociação enquanto capacidade, enquanto gesto intrínseco de existência também, né? E, bom, eu até engato, assim, vou pular, passar à frente, fazer uma primeira pergunta, assim, jogar uma questão que... Bom, eu fui dedicada, preparei umas 3 questões, mas eu vou trazer uma, assim, que, bom, que tem a ver também, né, com a chamada do evento. Nós sabemos, assim, que atualmente, principalmente pós-pandemia, né, o assunto, né, a ecologia, a ideia de meio ambiente, a ideia do que fazer, como encontrar realmente soluções de continuidade, né, de mundo, assim, se tornou mais pulsante, mais evidente, também porque chegou uma outra concepção, outros parâmetros de bem-estar e de vida, tocou em classes, em sistemas hegemônicos, né, em sistemas onde a ânsia pelo consumo e uma filosofia dos meios de produção não tocavam, né, quiçá. Então, cada vez mais, assim, instituições, projetos, em todas as áreas do conhecimento, não somente as artísticas, mas muitas agências, né, e agenciamentos têm trazido à tona essa necessidade de estar junto, pensando e refletindo e trazendo
possibilidades juntas, né, conjuntas, de se pensar, enfim, os significados realmente, né, esse vocabulário que a Denise traz, assim, mas de pensar possibilidades, estratégias políticas mesmo de continuar, né? E trago aqui um pensamento da Elvira Esperro, que é uma artista boliviana, ativista, poeta e diretora, né, do Museu do Folclore de La Paz, que ela traz uma reflexão muito interessante sobre a impossibilidade da dicotomia, da diferença entre cultura e natureza, né? E essa impossibilidade como insustentável diante das questões contemporâneas, né, que clamam, assim, que exigem o direito à vida. E não à toa, assim, minha colocação é que não à toa essas mesmas iniciativas, né, institucionais, legitimadoras, têm recorrido cada vez mais a artistas, pesquisadores, pensadores negros e indígenas, como uma possibilidade, um aporte, né, uma ajuda de pensar junto e trazer soluções. Muitos casos, né, enfim, que nós todos aqui sabemos, conhecemos e podemos exemplificar, são buscas ansiosas e algumas vezes até desesperadas pela solução, né, como uma ideia de salvamento do mundo, né, e como se pudéssemos, né, encontrar nas cosmologias, né, ancestrais negras indígenas a solução dessa grande catástrofe irreversível que foi realizada pelo pensamento de mundo euro-branco patriarcal. E aí, enfim, é a volta, né, a questão grande que essa ideia de salvamento em sua base de entendimento completamente branca e europeia e patriarcal, né? A ideia de salvar algo. Então, assim, o que eu trago assim de sintomático é que muito curioso, não à toa, mais de 500 anos de violações, né, desse sistema de operação de mundo contra, né, a povos negros indígenas, tem operado, né, tem, enfim, realizado e existido, e essa busca exaustiva, né, por uma convocação de soluções, assim, como que esse giro, né, de requerimento, esse giro de perspectiva tem se mostrado presente cada vez mais, né? E o contraditório disso é que nós sabemos também que, em termos estatísticos, assim, as populações mais vulneráveis, elas são as que menos contribuem para todas essas consequências no meio ambiente, mas são as que mais recebem suas consequências. Então, essa contradição ela é em looping infinito. E a minha questão, na verdade, aqui é tentando, né, a gente refletir junto dentro de uma perspectiva macro, né, desse grande movimento em loop, e entendendo que tudo que diz respeito à possibilidade de existência, né, desses corpos aqui que estamos falando, a partir da negociação e da estratégia, sim, né, ela são duas condições vitais, né, para se continuar existindo, obviamente para as subjetividades dissidentes, né, a existência normativa, enfim, mas como negociar esse giro? Na verdade, a questão é como negociar esse giro de requerimento, sabendo que existem segredos que são compactuados apenas entre nós, apenas entre essas ancestralidades, apenas entre essas subjetividades e que não podem ser repartidas a um sistema de pensamento euro-branco patriarcal, né, como digo. Então, como criar negociação e estratégias para a gente continuar, né, nesse movimento, entendendo que não deve ser tudo dito, principalmente porque
em termos dessas grandes soluções que estão, né, na ânsia, nessa busca ansiosa, né, de salvamento do mundo, a espiritualidade ela é muito requerida, ela é muito pedida, né, ela é trazida como protagonista da fala. E, enfim, sabemos que dentro de muitos conhecimentos e saberes, o corpo, a existência, ela não é dissociada da espiritualidade. Então, isso não é algo que se possa separar, né? Enfim, essa é a minha colocação aí. Eu abro a porteira. Se vocês quiserem, se alguém quiser comentar, né? É difícil a pergunta, né? Essa reflexão é difícil de fazer. Ainda mais para nós que está no lado da resistência, né? Sempre estivemos, né, lutando para sobreviver. E infelizmente a gente vive num país racista, né? Que infelizmente não existe democracia. Democracia da ponte para lá não tem. Então não tem como negociar se infelizmente o país é um país racista que a todo momento condena, né, os negros, os indígenas, e essa negociação é muito difícil, porque infelizmente os brancos se sentem o dono da salvação e vai nesses territórios como missão. Nós não precisamos dessa galera lá fazer missão, não. A gente sabe nós sabemos nos organizar. Quer ir lá compartilhar conhecimento, sim, mas a gente até hoje recebe pessoal da universidade achando que vai ensinar alguma coisa para a comunidade. A comunidade tem um saber popular da sobrevivência. A gente pode compartilhar ideia, conhecimento, tecnologia, mas não venha querer levar o saber, porque são saberes diferentes, né? A gente vive muito isso no nosso território. Vai à universidade achando que vai levar o saber, né, para os territórios indígenas, vai levar o saber para a periferia. Eu quero falar de arquitetura com pedreiro de quebrada, que faz os puxadinhos e constrói. Isso também é uma tecnologia, mas não é reconhecida, né? Infelizmente, os nossos saberes não têm esse valor que é colocado, né, nesse sistema do capital. Então, infelizmente, é difícil negociar isso, né? E a nossa negociação é isso. É um país que ainda condena, é um país muito racista, a estrutura dele é racista, e a todo momento vê os nossos povos como inferiores, que não detêm o saber. Então é difícil ter essa negociação. Essa tal democracia que as pessoas dizem em ter, mas vai lá na periferia ver essa democracia acontecendo, né? Vai aqui na aldeia, aqui, no Jaraguá, é perto. Vai lá ver a democracia acontecendo, onde o pessoal quer construir prédio em terra indígena. Isso é democracia? Né? Qual é a garantia dessa população? Qual é a garantia dos povos de periferia? Ainda mais na pandemia, que ficou bem evidente, mostrou mesmo a pobreza, sempre teve. A pandemia só escancarou, né, essa miséria que o país vive, né, onde muitas pessoas vivem na linha da pobreza e poucas têm muito poder, muita riqueza, né? Isso é muito desigual e isso não vai mudar, porque infelizmente o sistema que a gente coloca é o sistema do acúmulo, né? As pessoas estão brigando para ter um acúmulo e esse acúmulo não tem limite. Se tivesse um limite, fala, não, você chegar aqui, você pode parar de acumular, mas não tem. Então, é luta, é sobrevivência e é por conta desse ciclo do papel, né? A gente vive um ciclo do papel, né? Nasce, tem que ter uma certidão, estuda para ter um certificado, para ter um trabalho, para ter dinheiro, é um negócio muito louco,
E nas nossas culturas ancestrais não existe esse negócio, né? Lá a gente pratica muito a questão da resistência, né? Trazendo a ancestralidade dos tambores, né? A gente pratica o jongo, né? Pratica lá, tem os blocos de percussão, né? Mas o jongo é um grande aprendizado para isso, de forma de organização de resistência, através do canto, da dança, que era usar a arte como forma de resistência. Por isso que eu falo, a gente somos um artista, mas nós não fazemos arte pela arte. Usando essa ferramenta para fazer reivindicação, a gente aprendeu desse jeito. A gente não aprendeu de outra maneira. É um caminho para a gente fazer reivindicação. Acreditávamos na escola, mas a escola patina para caramba. A gente não avança com essa grade curricular. A cultura ela consegue atrair mais pessoas para a gente discutir garantia de direito. A gente está falando de sobrevivência mesmo, né? Na pandemia, muita gente, a nossa quebrada passou fome. E foi muito louco. E é esses lugares de resistência que teve que deixar de fazer a parte artística, mas pensar na questão de como a gente faz a arrecadação de comida. Nós lá na comunidade passamos 2 anos com espaço arrecadando comida e distribuindo para o nosso território. Sabe? É muito difícil fazer arte na periferia sem dinheiro. É acreditar numa situação, sabe? E aí a gente fala, como negociar isso? Não tem negociação, não tem espaço no meio artístico. Nossa arte periférica não é reconhecida como arte de pessoas brancas, né? Bem-sucedida. Não vai disputar, nós não tem esse caminho, não tem essa possibilidade de disputar esse espaço. Estamos lá no nosso território fazendo as nossas artes, como sempre mantivemos fazer. E, infelizmente, só vai mudar quando o país pensar estruturalmente e acabar com a questão racial. Pensar democracia, não vai existir democracia se existir racismo. As pessoas ser perseguidas, né? O Estado perseguir, segurança perseguir a comunidade, condena a comunidade. Né? Igual aqui as tecoas dos Guarani, todo momento sendo criticada, sendo perseguida, né? Por conta de terra. A menor aldeia demarcada do Brasil que foi esgarçada pela expansão da cidade. Um atropelo da expansão que não tem para onde correr mais se estão se verticalizando. E a gentrificação acontecendo, porque já está indo para os territórios periféricos. Esse processo de desenvolvimento. Desenvolvimento é você acabar com a terra, né, que nós vive dela, né? É um negócio muito louco, mas é só reflexão, gente. E vamos compartilhar aí as ideias. Opa, desenvolvimento. Tá. Você também faz cada pergunta, hein? Nossa. Veio do Rio para cá fazer as perguntas. Vamos lá, tá. Eu vou começar com uma provocação aqui, antes de responder isso. No começo desse território, 100% da população que vivia aqui era indígena. Hoje, 0,3% da população. Vocês calculem aí um genocídio que transformou 100% em 0,3%. E esse 0,3% hoje parece que tem o poder de salvar a gente de uma catástrofe ambiental, social, econômica, ética, né? Várias coisas. E, no entanto, esses 0,3% que sobraram de um 100%, hoje só querem negociar espaço e requerer direitos constituídos pela Constituição Federal do Brasil. A única coisa que esses 3% requerem não é que sejam salvos ou que sejam reconhecidos como detentores de tal coisa ou de tal coisa. A única coisa que esses 0,3% da população brasileira que sobrou dos povos indígenas requerem seus direitos constitucionais.
Imagina se essa galera reivindicasse vingança. Eu acho um pouco engraçado, tragicômico, na verdade, que uma cultura que desde a primeira chegada de líder religioso ocidental nesse país, a religiosidade, todo o conhecimento sobre território, sobre planta, bicho, espírito, entidade, mineral, vegetal, sei lá, os elementos desse território, todo esse conhecimento foi demonizado, foi feito o máximo possível para ser extinto cada dia mais, ao ponto de terem sistemas de violências e de tortura para conter xamãs, pajés, benzedores, rezadores, parteiras, qualquer pessoa que utilizasse seu conhecimento tradicional, espiritual ou qualquer outro conhecimento de cura, toda essa pessoa é perseguida por um sistema religioso trazido de fora. E a gente chega num tempo, espaço presente, onde essa religiosidade que por milagres sobreviveu, ou por sua própria resistência sobreviveu até hoje, parece que tem a resposta para adiar o fim do mundo. Tenho uma notícia para vocês. No povo Baniwa, o mundo precisa acabar. O universo, ele nasce do fim de um outro mundo, da explosão de um outro mundo, para que se renasça. Tipo a lagarta que precisa morrer para a borboleta nascer. O mundo precisa acabar. Ele vai acabar, de fato, cientificamente. Um dia esse sol vai esfriar e essa terra vai congelar de novo. Talvez, num outro tempo, espaço, um outro sol brilhe e essa terra descongele, como já descongelou de uma vez atrás. E apareçam de novo os seres microcelulares, unicelulares, que evoluam até chegar num tempo onde vai ter pessoas igual a gente ou diferente da gente, discutindo decolonização ou adiar o fim do mundo. Segundo os Baniwa, o mundo precisa acabar, os mundos precisam acabar para que se renasça outro. Talvez o mundo estabelecido como está agora precise acabar para que esse 0,3% consigam mostrar uma nova possibilidade de mundo. Ou talvez não, sei lá. Deixa acontecer, né? Deixa acontecer naturalmente. A galera quis matar a gente, agora é que se vire. Eu acho também tragicômico como toda essa procura, Bia, de buscar na ancestralidade dos outros a cura para seus próprios traumas, ou suas próprias dores, ou seus próprios resultados de suas ações cotidianas nesse planeta. E, no entanto, quando se acha essa resposta, seja bebendo um chá, ou fumando um mato, ou comendo uma coisa, um fungo, quando se acha essa resposta para si mesmo, a única resposta que se dá de volta é a apropriação disso e a criação de círculos intrapessoais, dizendo: descobri com os índios a salvação para os nossos traumas, vamos nos reunir aqui, que eu tenho resposta para tudo isso. Desse jeito o mundo vai acabar de novo, gente. Não vai dar certo, sabe? Quando você encontra a resposta, você não toma a resposta para si. Você compartilha e responde a pessoa que te deu a resposta, no mínimo agradecendo,
não tomando dele esse conhecimento. Eu lembro de casos, inclusive, assim, você está falando dos conhecimentos e tal, eu lembro de um caso no Nordeste, onde foi uma pessoa estudiosa de ofídeos, e uma comunidade, entrevistando a comunidade, alguém falou assim, para essa cobra, sei lá, cascavel, tem esse remédio que a gente usa, tipo, minha bisavó usava, fazia em plástico, bebia chá, sei lá, e essa pessoa foi lá, aprendeu, aí depois escreveu um artigo, descobria um remédio novo para a cura de picada de cascavel. E patenteou isso, sei lá. Ou, como agora, recentemente, quando foi uma cientista do Japão lá para a minha região, e, enfim, andou pelas comunidades e estudiosa de fungos. E um parente, inclusive falecido de Covid, Baniwa, perguntou para ela se ela conhecia alguns fungos que brilhavam no escuro. E ela ficou super empolgada e tal. E aí, um dia lá, ele levou ela para o meio da floresta. E até uma história engraçada, porque com luva, bota e lanterna, e celular e câmera, assim. E aí chegaram no lugar e falou assim, pronto, é aqui, olhem. E aí, ela e o colega dela, cientista, falaram assim, mas a gente não está vendo nada. Falou assim, então apaga a lanterna, apaga celular, vê com os olhos. E quando apagaram e os olhos, né, se acostumaram com a noite, começaram a ver os fungos que brilhavam aos montes naquele lugar. E aí ela volta para o Japão e adivinha o que ela faz? Ela escreve uma carta agradecendo ele. Não, ela escreve um artigo dizendo que descobriu um novo fungo que tem o nome dela, inclusive. Então, até que ponto essa busca dos índios para salvar a humanidade, ou salvar o planeta, é uma busca sincera e honesta, ou é só um outro tipo de colonização apropriadora do conhecimento alheio, né? E que droga também colocar esse peso de salvar o mundo em cima de 0,3% da população do Brasil, que já foi dizimada, né? A gente chama no Rio Negro de um paneiro, de um aturá muito mais pesado do que a gente consegue carregar, né? Para terminar, acho que a praxe de salvar o mundo é uma praxe antiga do Ocidente que justifica a eliminação de outros mundos, né? A apropriação e eliminação de outros, e assim vai se alimentando essa máquina e tal. Tanto é que a descoberta de materiais biodegradáveis não estão preocupados exatamente com salvar as tartarugas marinhas, está preocupado em criar uma nova demanda mercadológica e de consumo. E eu fico preocupado, será que a demanda artística indígena é uma preocupação com a mudança de paradigma no mundo da arte, ou é uma fetichização? Aí eu te pergunto, você é curadora há muitos anos, você falou. Retiro o que eu disse, não. Enfim, vou abrir aqui, né, porque eu acho que tem muita gente querendo perguntar. Temos mais somente até às 6, mas como conclusão, assim, a merda é que continua mesmo numa ideia, numa filosofia extrativista, né? Ninguém quer mudar hábitos, assim, né? Ninguém no modo mais generalizados. É apenas que a ideia da ecologia no seu o termo quando criado e disseminado ao longo da história, né? Nos cânones europeus, principalmente do norte, globais, não é a mudança de hábitos, e sim a manutenção dos hábitos e a continuidade dessa espécie humana no centro, né? Então, é exatamente me salva, que me dá o segredo aqui para eu poder continuar
extraindo, né, e me apropriando. São os segredos, enfim. Gente, vamos abrir aqui. Alguém quer perguntar e colocar algo? Olha, vocês não são tímidas nem tímidos, né? Por favor, perguntem alguma coisa. Quem perguntar, eu ensino uma palavra em tupi. Eu acho assim, como a gente tem pouco tempo, se várias pessoas quiserem, né? Assim, eu só sugiro na colocação serem breves, assim, né? Não demorarem muito. Muito obrigada para vocês, para a conversa, muito interessante. No sé cómo preguntar, pero para ustedes, el que vengamos a tener esta conversación aquí con ustedes en este contexto y que sea una invitación a pensar juntos, no sé, escuchándolos me cuestiono como me parece importante el espacio del arte, a dar este espacio de conversación, pero al mismo tiempo cuestiono como la como casi que inutilidad. ¿Sí comprende, no? Sí, de tener, no sé, de tener la conversación, no sé cómo explicar, perdón, porque es importante para, bueno, como yo soy colombiana, vivo en Inglaterra. He trabajado, mi experiencia profesional la he hecho en Europa y ha sido mi experiencia como colombiana en Newcastle, en la mitad de un contexto que es muy lejano para mí, que me ha invitado a cuestionar mi posición como curadora y también de traer o conectar con contextos que son próximos pero lejanos y que contextualizar como para poder contextualizar contextos que me interesan a mí en un lugar que es ajeno para mí, es muy complicado. Pero me parece importante poder tener las conversaciones también. Y la vivencia que tienen ustedes no es posible conectar si no tenemos la conversación. Y claro, no, para mí no se trata de lo que estabas presentando tú, como vamos a tener la conversación y ahora yo voy a ir a Europa, la experta Baniwa o de Perú, no, pero pienso que hay un momento de riqueza de intercambio también. Y ¿a ustedes les parece importante este intercambio o también lo reciben como un momento de extracción
o es un momento, o para ustedes es un momento de intercambio también? Irene, muitas graças. Irene, eu vou fazer 39 anos daqui a 2 semanas, 1 semana e meia. Todo esse tempo de vida que eu tenho, desde quando compreendi que existe um outro mundo fora do mundo Baniwa, foi de tentar compreender esse outro mundo, de estudar, de ler, de aprender a falar, de compreender as palavras todas, para que um dia a gente pudesse conversar e trocar. A necessidade urgente do intercâmbio, do diálogo, da conversa, seja presencial, seja por Zoom, por e-mail, por carta e tudo. Para mim, não faz sentido estar aqui reivindicando um espaço sem estar disposto ao diálogo, a conversar. E isso, para mim, é importante, porque todo esse tempo, de fato, eu tive que aprender como é o mundo aqui, entender as teorias que gerem esse mundo aqui, inclusive ler clássicos que todo mundo lê, né? Então, para mim, só faz sentido eu estar aqui se há esse intercâmbio. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa em trânsito entre mundos, né? Eu tenho que pegar o que tem aqui, levar para a minha comunidade e falar assim, olha, isso aqui dá certo, essa estratégia aqui dá certo, isso aqui funciona, a gente pode regerenciar aqui. E trazer de lá coisas que falar para vocês aqui, olha, lá a gente faz desse jeito, vamos tentar aqui também? Então, para mim, o diálogo, intercâmbio, conversa, trocas, experiências é super importante. A gente também tem esse conceito, porque a gente está em permanente construção, né? E tem diversas iniciativas bem potentes em diversos lugares que a gente vai trocando, né, esse conhecimento e ajustando, tendo essa possibilidade. Falei da questão acadêmica, porque acontece muito desse olhar, né? Mas a gente dialoga com diversas comunidades aí também, né? Que também está nesse processo da civirologia, porque infelizmente não tem como ficar parado. Então vamos construir possibilidades. Então o intercâmbio ele fortalece nisso, né? Nessa troca de conhecimento, como na Colômbia tem diversas iniciativas importantes que nós também nos espelhamos, né? As diversas ações lá e construções coletivas, porque nós não estamos isolados lá, né? Estamos juntando a comunidade num processo de sensibilização, de poder ter um outro conceito de vida, a não ser da exploração, onde a pessoa tem que acordar cedo, ser explorado o dia inteiro, voltar a dormir e no outro dia fazer a mesma coisa. E dali ficar nessa rotina. Acho que a maioria das pessoas da comunidade periférica acontece isso, né? Esse processo de exploração, processo de ficar apertando parafuso, e o conhecimento passando por outro viés e não tendo essa troca. Então, é criar possibilidades de construir essas pontes e nós mesmos ser construtores dessa outra realidade, né? Ter possibilidades, porque o trágico já é dado para nós, né? Então, como a gente rompe com isso, construindo em comunhão uma outra possibilidade, né? De pensar até no bem viver, que a gente nem conhece o que é o bem viver, né? Nós só temos uma ideia do que é o bem viver, mas nós não pratica. Nós pratica o sobreviver, né? A sobrevivência nós estamos praticando. Então, o bem viver está muito além e a gente procura isso, mas nós não sabemos nem o que é, né? Por isso que eu falo, não, precisamos falar com os povos indígenas, porque tem esse conceito do bem viver, da relação com a terra. Nós perdemos isso, né? Nós estamos fugindo da terra. Hoje, as nossas crianças, nossos adolescentes não plantam árvore, não cuidam de nada.
né? Você vai cuidar de planta no celular, meu. Né? Vai alimentar o bichinho virtual do celular, mas não vai regar uma planta num terreno porque se perdeu. Isso é o básico da nossa vida, é o mexer com a terra, e isso se perdeu. Né? Então, são saberes que não pode deixar de praticar. Né? Isso é a nossa sobrevivência. Então, a gente tenta buscar e trazer pessoas, né, para o território também, para pensar possibilidades, mas a partir da troca de conhecimento, não do conceito de salvar ninguém. Né? Mas é isso. Eu vou aproveitar também, vou responder, que eu sou dessa, mas eu acho que a questão, Irene, não é nem se é, né, necessário, se de fato a realização, não é como. Né? Eu acho que o grande desafio é pensar esse como a prática, né? Trazer tudo isso da teoria para a prática. E é uma mudança de paradigma, assim, macro, ela só é possível com a troca, de fato, né? E a troca coletiva e a escuta coletiva, o que eles apresentaram, que a gente estava falando da concepção de indivíduo somente com sua existência em comunidade também, né? Coletividade, se entendendo em grupo. Então, eu acho que é o que se dá aqui hoje, e principalmente se a gente olha a composição desse lado aqui. Eu acho que a partir daí, assim, e como o Denilson apresenta, né, quem está desse lado aqui e quais são os corpos, as subjetividades, as identidades, as histórias, as ancestralidades que estão desse lado aqui e do lado de lá. Então, assim, acho que é esse o como que realmente o giro acontece, né? Gente, muito obrigada aí pela escuta. Uma conversa boa de hoje. Vamos lá.